Boa noite, Cris. Você está me ouvindo bem? Como você foi a primeira a chegar? Cris, você está me ouvindo? Ah, obrigada. Eu tô aqui perdida porque eu não entendo nada de tecnologia, menina. Você vê, né? Coloquei agora a mão no celular e derrubo tudo. Mas aí aos pouquinhos a coisa flui. Esperar um pouco as pessoas chegarem. Boa noite, Renata. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cris. Boa noite, Rômulo, lindo amigo. Estou esperando um pouquinho aí para a gente falar um pouco sobre as experiências de liberdade e depois bater um papo, né? Vamos ver se as pessoas querem fazer perguntas. E pretendo não me alongar para não ficar cansativo, mas vamos ver. Boa noite, Renata. Boa noite, Paulo. Pessoal, daqui a 2 minutos mais ou menos eu vou começar. Como a gente marcou uma hora, né, para que ninguém se atrase e, enfim, tome a noite toda, a gente vai começando e as outras pessoas vão chegando, acredito eu. Vou olhar aqui. Já são 19h05, vamos aguardar mais uns 2 minutos para a gente começar. Boa noite, Eunice, linda. Boa noite, Rocilene, querida.
Boa noite, Lena. Boa noite, Luciana. O pessoal tá chegando, que bom. Boa noite, Alisson. Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Orange. Eu sou doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Tenho uma pesquisa grande em História da Arte, tenho um curso em Curadoria, Expografia, Museologia, cursos complementares que eu fui fazendo quando resolvi cada vez mais entrar nas artes, né? Então, assim, na Labirintos, a gente procura ter uma proposta de atuação provocativa mesmo, sabe? Provocando os artistas, provocando o público a pensar, a refletir, a mexer mais, né, com o mundo das artes. Porque se vocês pensarem como os nossos tempos estão difíceis e parece que há um grande marasmo, então, pensando em tudo isso, né, fizemos uma chamada para uma exposição que é virtual e que é presencial, chamada Experiências de Liberdade. Por que Experiências de Liberdade? Porque pensamos em Flávio de Carvalho. Para quem também ainda não conhece muito Flávio de Carvalho, ele tinha uma formação em engenharia. Ele era de uma família abastada, de São Paulo, não, porque ele nasceu no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ele estudou, ele foi internado na França, depois foi para Londres, onde ele conclui os estudos até a faculdade, se torna engenheiro, retorna ao Brasil em 1922. E aí, esse moço que de repente está nas ciências exatas, mergulha de um jeito nas ciências sociais, culturais, pode-se dizer assim, né? E nas artes. Dizem que ele começou um curso de artes paralelo ao de engenharia na Inglaterra, mas eu não encontrei esse dado. Então, assim, vou falar, até porque também não quero fazer uma biografia do Flávio de Carvalho, eu quero mais falar das ações do Flávio de Carvalho. Boa noite, Fred. Então, o que acontece? O Flávio de Carvalho tem uma coisa que para nós é substancial. Ele diz que a experiência deve ser um ato artístico, e é assim que ele vê a experiência, como uma ação, né? Uma ação artística de provocação, de perturbação, de confrontação. Ele quer mexer com as consciências que no momento no Brasil parece estão bem tranquilas, pensando no sentido desse marasmo que eu falei, que a gente está precisando se repensar, né? Para que a gente possa avançar, porque os momentos mais difíceis são os momentos que nós mais avançamos historicamente. Então, pensar a chamada experiências de liberdade, boa noite, Alfredo, tem a ver com essa ideia de pensar a experiência como um ato provocativo, perturbador da ordem que está, né, essa ordem civil e social que está tão avassaladora, que está massacrando as pessoas, né?
Então, o Flávio pensava na vertigem e no desequilíbrio. E aí, isso pode ser feito através das artes. Qual lugar melhor que as artes para a gente pensar nisso? Existe uma imensa onda conservadora avançando sobre o planeta, a cada dia um pouco mais, né? E aí, quando a gente pensa em experiências de liberdade e pensa em Flávio de Carvalho, a gente pensa em convidar vocês para fazerem uma festa dionisíaca. Por quê? Porque Dioniso, além de ser um deus festivo, mas não somente disso, ele era um deus da imaginação, da fantasia, que é o que a arte traz para nós, que é o que vocês artistas trazem para nós. Então essas experiências, elas precisam ser retomadas. A gente tem artistas maravilhosos no Brasil, né? E o Flávio de Carvalho, apesar de não ter essa formação básica, vamos dizer assim, em artes, apesar de ser um engenheiro, ele foi um ativista cultural até o último momento de vida. Ele foi um arquiteto rejeitado, ele foi um pintor rejeitado, ele foi um dramaturgo rejeitado. Ele vai criar um espetáculo que a polícia vai fechar. E eu penso isso, gente, eu rio, porque quando vocês leem a biografia, é surpreendente pensar o quanto uma só pessoa pode movimentar uma cidade. E ele criou um debate nacional, sabe, com as experiências que ele criou. Então, assim, quando a gente fala em experiências de liberdade, não é para vocês artistas. Boa noite, Raquel, obrigada por ter entrado nesse bate-papo. Não é para vocês reproduzir as experiências do Flávio, não é para vocês fazerem o que o Flávio fizeram, é para vocês repensarem as experiências de vocês ou pensarem as experiências de vocês, não é? É trazer essas experiências para as artes, que foi o que ele fez, né? Ele tem duas experiências concretas que ele mesmo depois vai transcrever em um dos seus livros, porque alguém diz que ele tem uma outra experiência, mas isso já foi o que colocaram para ele, não foi ele que disse que tinha essa experiência. Então, assim, a experiência número 3 foi a experiência que o Flávio de Carvalho veste uma roupa feminina, ele cria um traje de verão, como ele chama, para o homem dos trópicos, que é uma saia, um saiote, uma blusa bufante, sai do escritório dele, na rua Barão de Itapetininga, em São Paulo, caminha pela rua Marconi, salvo engano, 7 de abril, e vai até a Praça Ramos de Azevedo, não é? Onde fica o Teatro Municipal de São Paulo. Então, assim, esse momento foi pensado. Quando as pessoas se surpreenderam, né? Para ele não era surpresa. A intenção dele realmente era provocar uma reação na plateia, era confrontar, né, esse público. E aí ele pensou, ele pesquisou antes de fazer isso, ele chamou a imprensa, porque ele queria que as pessoas vissem, né, o que ele estava propondo, o que ele estava querendo, era causar mesmo esse desequilíbrio. E vai ter, a imprensa do Brasil inteiro vai falar do Flávio de Carvalho. Olha só, uma simples ação. Não é à toa que ele é considerado, pela maioria dos seus estudiosos, como o pai do happening no Brasil. Essa é a roupa que ele saiu, eu não sei se vocês conseguem visualizar, tem foto em qualquer lugar na internet, né? Ele fez 2 trajes com 2 cores, e essa roupa, imagina, para um homem dos anos 50 ali, era um horror. Ele vai ser agredido, ele vai ser, boa noite, Rosineide, ele vai ser chamado de pederasta, que é uma expressão da época, né? Que a gente não usa essa expressão. E ele não se intimidava, ele tinha um apoio da classe artística, né? Porque ele era um homem instigante, ele era um homem muito inteligente, ele lia muito. Isso é muito importante, né? Porque quanto mais você lê, mais você absorve coisas, mais você
aprende, mais você trabalha, mais você enriquece o seu processo criativo. E essa experiência de 56 se tornou até um livro, né? Assim, ele vai falar da moda, mas eu quero deixar claro que a intenção do Flávio de Carvalho não era propor nada de moda, era mais mexer com as consciências tranquilas e acomodadas. Flávio de Carvalho era um homem inconformado com o seu tempo, e quem é inconformado com o seu tempo vai querer fazer alguma coisa para mudar. E ele usou a arte para isso, né? Ele tem um longo estudo sobre moda, mas é para mostrar as movimentações da história e na história, em cada contexto, né? Como se pensou esses vestuários, o que isso representava historicamente. Inclusive, ele vai dizer que se alguém cria moda, são os mendigos. Ele diz aquelas fitas coloridas, aqueles panos, aqueles farrapos. Ou seja, aquilo é um estilo. Ele era extremamente criativo e ele era uma pessoa que olhava o seu entorno, ele se preocupava como isso funcionava. Por isso ele pensava, e ele descreve esses atos como experiência. Essa é a experiência número 3. A experiência número 2 já foi bem antes. Eu comecei pela número 3 porque ela tem fotos em todo canto. A experiência número 2 você não encontra. Nos anos 30, eu queria lembrar que ele foi amigo do Oswald de Andrade, da esposa naquele momento que era Pagu, e ele era considerado um antropófago. Inclusive, o Oswald vai dizer que ele era o antropófago ideal, porque ele transformava todo o debate que eles criaram, toda a discussão, em ação. Ele está parado na Praça do Patriarca, em São Paulo. Quem conhece o centrão de São Paulo vai se situar. É como quem vai ali para São Bento, a Rua São Bento, e quem vai caminhar para a Sé, 15 de novembro, próximo ao CCBB, pensando hoje. Então, ele estava na praça, ele viu uma procissão, ele foi em casa, pegou uma boina, que na época diz que era uma boina verde que ele trouxe da Inglaterra, e caminhou por dentro da procissão, né, no sentido contrário. E ele mesmo descreve que ele foi, como se diz, olhando intensamente, de forma sensual, para as mulheres. Primeira coisa, né, em procissões, esse tipo de ação religiosa, não se permite que se cubra a cabeça, os homens. E não se pede até para tirar um chapéu. E ele colocou a boina para provocar. E assim ele caminha, e em determinado momento as pessoas começam a dizer para ele, né, as pessoas que estão na procissão, retire a boina, ele não retira. E até os padres começam a gritar e ele vai, para não sofrer linchamento, ele começa a correr, ele desconstrói a procissão, as pessoas correm atrás dele e ele consegue se esconder numa leiteria. Assim está o relato. E a polícia leva ele, e é muito interessante, porque ele vai dizer na polícia que isso foi um experimento psicológico, porque ele era um homem que lia muito sobre psicologia, era um apaixonado pelo Freud, ele lia muita filosofia, era um apaixonado pelo Nietzsche, e ele dizia que nada é melhor do que ver a reação das multidões. Boa noite, Messias. E ele é solto porque não tinha nada contra ele, não se registrou queixa. Ele resolve dar um tempo. Então, assim, essa era uma das grandes importâncias e do Flávio de Carvalho, porque ele, além de ir à frente do seu tempo, né? Imagina, 1930 mais ou menos ele faz isso, 31. Em 33 ele vai fundar um clube modernista com Di Cavalcanti e outros artistas. Ele vai criar o Teatro da Experiência, onde ele vai propor um espetáculo que vai ser fechado, aí ele vai entrar com uma ação e a justiça reabre o teatro. E ele fica, como se diz, ele fica planejando coisas o tempo todo. Então, a vida dele, nesse sentido, eram atos de experiência. Nos anos
58, mais ou menos, depois dessa experiência número 3, ele vai para a Amazônia, ele vai entrar no Rio Negro numa expedição, e aí é quando as pessoas dizem que essa seria uma outra experiência. Mas o que é interessante no Flávio, além de tudo isso, é que ele nunca nomeou uma experiência número 1, ou seja, ele não seguia uma linha temporal linear, não é? Até porque artisticamente isso é muito mais interessante. Ele foi muito chamado de visionário, revolucionário romântico, mas eu acho que ele não tinha nada de romântico. Ele era muito mais, ele parecia muito mais alguém que negava uma proposta romântica no sentido amplo da palavra. Ele não era ligado à literatura, ele era muito homem muito prático, ele vivia no rádio, ele escrevia matérias para os jornais, ele fazia cenografia, ele esculpia, ele pintava. A pintura dele era figurativista, ele fazia retratos, muitas mulheres, nus, pessoas às vezes deformadas ou com reações mórbidas, porque era uma forma, segundo ele, de expressar a psicologia de cada retratado. Então, ele tem algumas coisas interessantes, né, que vocês podem pesquisar na internet, mas assim, não tinha nada, pode-se dizer, fora do comum, mas era um homem extremamente criativo. Os projetos dele de arquitetura, por exemplo, ele criou um palácio do governo para São Paulo, muito moderno para o período, anos 30, 20, acho que é no final dos anos 20, 30, chegando no 30. Claro que foi recusado, tá? Mas ele porque ele não era um arquiteto de formação, então todos os concursos de arquitetura que ele entrou, ele foi recusado. E aí ele era tão irônico e tão criativo que ele criou um carimbo, expulso de concurso. E ele mesmo carimbava as pastas dele. Então, assim, ele devia ser uma pessoa muito interessante para se conversar. Boa noite, Robson. Boa noite, Tamar. Ele pensava... ele propunha a arte muito num sentido surrealista, que é a grande influência dele, é surrealista, o dadaísmo, que a gente sabe que tem uma conexão, né? Quase a mesma coisa, guardadas as proporções, dadaísmo e surrealismo, tem o mesmo percurso, a proposta muito similar. Ele tem uma influência do cubismo, que ele não assume, mas ele tem. Então, assim... E é interessante tocar nesse ponto, por quê? Porque eu lembro que uma vez eu falei aqui que não é possível romper com a historicidade do modernismo europeu. O que a antropofagia propunha era repensar o que tem no Brasil, o que fazer com o que temos no Brasil, em vez de ficar somente, né, absorvendo as ideias externas. É um pouco isso. Então, assim... Quando eu toco aqui no Flávio de Carvalho, quando eu trago ele à tona, porque infelizmente ele foi esquecido, quando você pesquisa, você diz, nossa, em 2019 uma grande galeria de São Paulo fez uma exposição sobre o Flávio de Carvalho, uma grande curadoria, acho que o título era O Antropófago Ideal, mas assim, tirando esse período, ele foi esquecido, né? E assim... Ele foi muito mencionado na 17ª Bienal, lá nos anos 80, porque o Walter Zanini, que já era um curador, pensando hoje, como se fala hoje, de curadoria, dizia para os jovens artistas prestarem atenção nele, por conta dessa atuação, por conta dessa confrontação com o que está estável, né? E o próprio Oswald, por vê-lo como antropófago ideal... dizia que nenhum outro modernista conseguiu sair do marasmo como ele. E lembrando que agora em fevereiro completa os 100 anos de Semana de Arte Moderna, em 1922, 2022. E eu penso que, ao invés das pessoas ficarem
comentando o tempo inteiro por aí sobre a semana, reproduzindo o que foi a semana, você pode criar, pensar, né, propor uma exposição onde os artistas vão mostrar suas experiências de liberdade, não importa quais sejam, porque a escolha é do artista, né? Ele vai mostrar onde que ele vê a liberdade, pode ser em qualquer coisa, de qualquer forma. Tanto que eu propus, né, um vídeo na chamada, ou, né, uma obra presencial, enfim, ou um texto autoral, porque é você que vai falar. E aí é uma forma de gerar um debate sobre esses 100 anos, porque, na verdade, nós sabemos que a semana de 22 ela não trouxe, ela não foi revolucionária, ela não trouxe mudança, ela semeou, eu digo, e não nego a importância, em nenhum momento ela semeou lá em São Paulo, porque ficou restrito a São Paulo, né, ideias que foram frutificando e acho que cada vez mais, né, com o movimento e manifesto antropófago de Oswald de Andrade, e depois com Flávio de Carvalho, que se conheciam, mas que vai agitar a coisa mais para os anos 40, 50 e 60. Ele vai continuar sempre um grande ativista, sempre preocupado em desequilibrar, sempre preocupado em sacudir a ordem paralisante, né? Porque ele via a arte dessa maneira e a nossa proposta é um pouco isso, é sacudir o que está aí paralisado, é pensar, né, a história da arte, é pensar a arte como processo criativo, como algo que está em movimento, né? Porque se a gente pensar na arte como algo que está ali reproduzindo, como se você tivesse... Isso acontece, vocês todos sabem, os que estão aí, que a arte pode se... Alguém pode começar uma ideia e repetir ela a vida inteira. É como alguém que pinta uma obra só mudando as cores. E, na verdade, a arte vem do inconsciente. E o nosso inconsciente está, né, em movimento. Vem das nossas emoções, vem do subjetivo, né, vem de tudo que está dentro, vem da experiência. E aí isso precisa ser colocado de vez em quando. O artista não precisa sair do estilo que ele tem. Mas de vez em quando é bom ele desviar e fazer uma coisa, né? Talvez não inusitada, mas olha, eu vou testar isso aqui, eu vou fazer uma experiência com isso. Depois eu volto para o meu estilo, vamos supor, porque você pensar numa temática ou entrar numa exposição temática não quer dizer que isso interferiu no seu estilo, né? E o Flávio de Carvalho dizia uma coisa, só os técnicos têm medo da inovação. Então, assim, os artistas não, eles estão sempre querendo mesmo inovar, eles estão trabalhando continuamente, boa noite Nina, querendo inovar, porque isso é importante, inovar no sentido de gerar reflexões que nós precisamos, né, no Brasil especialmente, gerar reflexões para que só assim a gente consiga mudar, porque se a gente continua sempre com o mesmo percurso, se a gente não consegue desviar, se a gente não consegue em nenhum momento dizer eu vou mudar alguma coisa, isso não muda. Tem gente que diz assim, né, isso não muda e cruza os braços, aí fica muito difícil, né? O ideal é que a gente pense junto, né, com essas ações do Flávio de Carvalho, que a arte é vida, né? Ela está no sangue. O nosso sangue agora, enquanto eu falo com vocês, enquanto vocês estão aí assistindo, está se movimentando na nossa corrente sanguínea com as nossas células. Isso é nossa vida, isso é vida. Então, assim, se nós fazemos isso, não tem como a gente entrar num marasmo, né? Porque, e isso eu falava um dia desses, toda arte, né, ela é política, porque não há como escapar da política. Não é que você vai levantar bandeiras ou que você vai fazer uma arte partidária, mas você vai discutir questões sociais, né? Porque a arte traz para a gente os incômodos do presente. Basta olhar ao redor, né? Se a gente não consegue ver como que tudo está
parado se a gente não consegue perceber que é possível fazer uma crítica social a partir de uma obra de arte? Para quem é mineiro, Frederico Moraes já propunha isso. Toda a crítica dele estava baseada na arte. Você não precisa escrever um texto, não estou dizendo que não é para escrever, estou dizendo que você não precisa, às vezes, verbalizar. O não verbal pode te transmitir tanto, nós sabemos disso, o visual, né? O Flávio de Carvalho dizia que só a imagem visual é insuficiente. Eu penso que não é insuficiente, né? Mas penso que há outras formas. Por isso que ele era um homem muito de ação, por isso que ele foi para as ruas, porque ele acreditava que pintar podia inclusive vir da rua, que é um pouco isso, né? A antropofagia é você sair e ver o que está acontecendo ali e a partir daí produzir, não é mesmo? Se a gente começa a pensar isso, a gente começa a ter um outro olhar, né? A gente começa a perceber um outro viés e começa a perceber o quanto é enriquecedor, não é mesmo? Gente, quem está entrando agora, boa noite. Eu não, como se diz? Eu não entendo de tecnologias, eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Vim mais aqui falar um pouco das experiências do Flávio de Carvalho e por que, né, a proposta de fazer uma chamada para uma exposição onde se fala de experiências. Então, assim, essas experiências só tem a enriquecer, não é? Tem uma coisa que é falada sobre o Flávio de Carvalho, e daqui a pouco, para concluir, porque eu sei que eu vou cansar muito vocês, que ele é um elo. Ele é um elo entre os antropófagos, né, de 20, 30 e os anos 60. Pessoal concreto, né, o concreto, que ele foi um elo entre Lígia Clark, Lígia Pape, Hélio Oiticica. As pessoas que nesse contexto fazem da arte uma experiência, né, com o público, uma interação. Lígia Clark foi um fenômeno, né? Ela foi assim um escândalo para o contexto dela. As pessoas, inclusive, inicialmente não entenderam o que a Lígia fez, só começaram a entender bem depois. Ela sai do Brasil, volta, e aí a gente vê a Lígia Clark, aí as pessoas começando a entender o que ela estava propondo. E ele já começou a fazer isso antes dela. Mas não vejo ele como elo, eu vejo ele como um grande ativista cultural e artístico que pensou isso antes das pessoas. Essa ideia de elo lembra continuidade, lembra, e o Flávio de Carvalho não era um homem contínuo, ele era um homem descontínuo. Ele era um homem que borbulhava, ele era, sabe, efervescente. Então, ele não estava preocupado em fazer elos, né? Ele foi além do tempo dele porque ele era um homem inconformado com o que ele via. E no contexto dele, os artistas também estavam, em algum momento, meio que parados. E ele resolveu cutucar mesmo as consciências, né? E o deus Dioniso, que eu acho que ele estava muito embriagado, assim, junto com Dioniso, trazia isso, né? Vamos festejar a arte de uma forma bacana, né? Vamos mostrar as 1001 possibilidades artísticas, sabe? A arte é uma coisa muito complexa e a gente precisa fazer, e era isso que o Flávio propunha. A gente precisa trazer um novo homem, sabe? No sentido de romper com os tabus impostos. Isso foi uma sacação muito grande dele, porque os tabus que o Flávio estavam criticando eram os impostos pela colonização, né? O catolicismo veio com a colonização, todos nós sabemos, e ele criticava a Igreja Católica o tempo inteiro. Por isso que ele entra numa procissão, né, e incomoda as pessoas. E aí, tudo que vinha de cima, que verticalizava, ele combatia. Então, assim, ele poderia realmente ser chamado de um antropófago ideal, porque ele estava pensando na descolonização, né? Ou na arte decolonial, como falamos, que era uma proposta de pensar a arte no Brasil,
como a própria Tarsila começa ali com a Bapuru, né? Então, assim, avançar nessa ideia do DES, como propôs o Oswaldo de Andrade, descolombizar, descabralizar, descolonizar, vamos fazer o DES, né? A chamada Experiências de Liberdade está convidando os artistas a fazerem um DES, e que é muito pessoal, sabe? É só o título da exposição que é Experiências de Liberdade, mas a experiência é de cada artista. Então, porque alguém me perguntou assim: ah, eu vou ter que fazer isso? Não, não vai ter que fazer nada, você vai fazer o que você quiser. Porque interessa para nós é mostrar o que você vai fazer, que é tão enriquecedor, não é mesmo? Eu vou parar por aqui. Eu dei um panorama no Flávio de Carvalho, porque algumas pessoas talvez não conhecessem ele, né? Não tivesse a noção do que ele construiu. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou aberta. E é isso, gente. Foi um prazer falar um pouco com vocês. Se tiverem perguntas, estou aqui. Boa noite, Rose. Boa noite, Fernanda. Obrigada, Cris. Obrigada. Obrigada, Alfredo. Obrigada, Rose. Ninguém vai perguntar nada. Acho que ficou um pouquinho claro qual era a intenção da proposta, não é? E eu vou encerrar. Boa noite para todos, então.